Era uma noite tranquila em uma pequena cidadezinha na Itália. Estava próximo do horário do jantar quando Erika ouviu um barulho estranho vindo do andar de baixo. Ela desceu as escadas, porém a cena que viu a deixou em choque. Sua mãe estava caída no chão, sem vida, e um homem estranho estava na cozinha. Ela conseguiu escapar e fugir para a rua. Suas roupas estavam encharcadas e manchadas de vermelho. Algo muito ruim tinha acabado de acontecer. É nesse momento que duas mulheres que estavam dirigindo encontram a menina e param para ajudar. Porém, depois daquele dia, a vida de Erika nunca mais seria a mesma. E seu namoradinho adolescente foi um dos culpados. Hoje você vai conhecer o caso que abalou a Itália e se parece muito com a história brasileira da Suzanne von Richthofen. Erika DiNardo nasceu no dia 28 de abril de 1984 e tinha apenas 16 anos quando essa história aconteceu. Filha de Francesco DiNardo e Susana, conhecida por todos como Suzy Cassini. Erika tinha também um irmãozinho, Gianluca, que era mais novo. Francesco DiNardo tinha 44 anos e era um gerente sênior de uma famosa fabricante de chocolates. Ele é um verdadeiro exemplo de homem que venceu na vida. Francesco deixou o sul da Itália, que é considerado uma região mais pobre, na década de 60. Ele começou do zero e conseguiu alcançar uma carreira sólida e uma vida muito confortável. Sua esposa, Suzy, que trabalhava como contadora, decidiu deixar o emprego quando os filhos nasceram para se dedicar completamente à família. Suzy era uma mulher devota, fervorosa em sua fé, frequentava a igreja, ensinava catecismo nas horas vagas e se dedicava a trabalhos voluntários. A família DiNardo vivia numa bela vila em Novi Ligure, que é uma cidadezinha bem de interior. Novi Ligure é o retrato perfeito daqueles lugares onde todos se conhecem e onde a vida segue um ritmo muito calmo. A vida da família DiNardo era simples e tranquila, típica de uma cidadezinha mais afastada. Erika, uma adolescente normal, vivia muito bem, até com um certo privilégio por causa da estabilidade financeira da família. Ela cursava o ensino médio científico, mas decidiu mudar para o Instituto Particular de Contabilidade, onde teve um desempenho um pouco melhor. Já Gianluca, seu irmão mais novo, de 11 anos, era uma criança muito alegre e divertida. Ele se destacava na escola, era apaixonado por Pokémon e adorava a sua irmã Erika. Mas no dia 21 de fevereiro de 2001, um evento terrível abala essa família. Algo tão horrível que não só muda suas vidas para sempre, mas também choca uma nação inteira, deixando a Itália em choque e sem palavras durante muitos e muitos anos. Bom, era mais uma noite tranquila em Novi Ligure, por volta das 9 horas para ser mais exato. Erika estava no quarto ouvindo música num volume muito alto, quando sua mãe Suzy e seu irmão Gianluca chegaram em casa. Pouco tempo depois, Erika ouviu gritos vindos do andar de baixo e em seguida 2 estrondos na escada. Assustada, ela abriu a porta do quarto e viu um homem atacando seu irmão Gianluca. E logo ele se lançou sobre sua mãe, que tinha corrido para proteger o filho. Assim que Suzy viu Erika, gritou para ela fugir e se salvar. Sem pensar, a menina agiu rapidamente e tentou escapar. Ao descer para a sala, encontrou um segundo homem, que tentou barrar sua saída e atacá-la também. Felizmente, ela conseguiu se defender jogando uma garrafa de uísque contra ele. Com isso, Erika conseguiu escapar pela porta e fugir para a rua. Nessa hora, ela foi socorrida por 2 mulheres que estavam dirigindo. Elas pararam o carro. A menina grita que o homem ainda podia estar na casa e explica, muito assustada, o que aconteceu. Rapidamente, as mulheres chamaram a polícia. Erika estava com suas roupas manchadas de vermelho e sem seus sapatos. Sem dúvida, ela foi salva por um milagre. A garota conseguiu ver os rostos dos agressores e forneceu uma descrição detalhada quando os investigadores chegaram. O primeiro era um homem grande, com barba branca, pesando cerca de 100 quilos. O segundo era mais jovem, com aproximadamente 25 anos, e foi o que tentou atacá-la, levando a garrafa de uísque na cara. Erika também tinha certeza de uma coisa. Ambos os agressores eram estrangeiros, provavelmente albaneses. Os bandidos tinham conseguido entrar pela casa pela garagem, depois de passar pelos 2 cães de guarda. Quando os policiais finalmente entraram, encontraram uma verdadeira cena de crime. Tão pesada que o promotor-chefe, Carlo Carlesi, chegou a passar mal. O chão e várias paredes estavam vermelhas. Na cozinha, a mesa estava virada e quebrada em 2, tamanha a violência dos criminosos. No chão estava Suzy, com 40 perfurações. Seguindo os rastros vermelhos, os investigadores subiram as escadas. Tinha uma espécie de pó azul espalhado pelo chão, o que deixava a cena mais estranha. Mas, finalmente,
quando eles chegaram no banheiro, uma cena mais pesada pôde ser vista. Ao abrirem a porta, viram imerso na água da banheira Gianluca, sem vida, com 57 marcas no corpo. Segundo Erika, seu irmãozinho tinha sido atacado na escada, enquanto tentava desesperadamente fugir para o banheiro. Jornalistas de todas as partes apareceram, e Carlo Carlesi, depois de se recuperar do choque inicial, deu os detalhes para a imprensa. Ele falou que provavelmente se tratava de um roubo que não deu certo, e acabou terminando de forma trágica. Gianluca tinha em seu corpo sinais que indicavam que o seu agressor queria causar nele o máximo de sofrimento. Francesco Denardo, o pai da família, não estava na casa no momento do crime. Ele estava jogando uma partida de futebol com os amigos. Mas assim, era como eu disse, a noite parecia como qualquer outra, ninguém imaginava a tragédia que ia acontecer. Quando ele ficou sabendo da notícia, correu para casa e encontrou um mar de jornalistas. Ele abraçou sua filha e sentiu a dor devastadora do que tinha acabado de acontecer. Já as autoridades buscavam por 2 suspeitos, um deles possivelmente albanês. A cidade estava muito agitada. Os moradores gritavam pelas ruas, acusando os governantes de não protegerem a população e permitirem que estrangeiros invadissem o país e destruíssem famílias. Há quem diga que uma gangue de ladrões eslavos esteja por trás do crime, mas nada foi roubado da casa. Esse crime causou um efeito muito profundo na época, evidenciando um extremismo contra os estrangeiros no país. Enquanto as investigações prosseguiam, Erika continuava colaborando com as autoridades na busca pelos culpados. No entanto, sua frieza era perturbadora. Ela não demonstrava emoção alguma, o que no mínimo é estranho. Talvez ela estivesse em um estado de dissociação, uma forma de sobreviver ao horror. Os investigadores tentaram encontrar mais pistas, mostrando a Erika algumas fotos de homens albaneses com antecedentes criminais. A intenção era ver se a garota reconhecia alguém. Ao folhear as fotos, Erika para, surpresa, ao identificar um dos agressores, o mais jovem. O nome dele era Arben, um albanês que morava na Itália, com residência regular, mas com alguns antecedentes menores. A polícia detém o suspeito em sua casa, levando ele para o quartel para interrogatório e revista. Na residência, encontraram roupas que correspondiam à descrição dada por Erika. Eles então pressionaram o rapaz, mas ele negou tudo. O homem disse que na noite do crime estava jogando boliche com amigos. Esses amigos, por sua vez, confirmaram sua presença. O álibi foi verificado e o suspeito liberado. Ele não podia ser o culpado, afinal Erika disse que havia jogado uma garrafa de uísque na cara do agressor, mas Arben não apresentava ferimentos. Enquanto isso, as investigações levantavam novas suspeitas. Se alguém realmente invadiu a casa dos Denardo para roubar, por que eliminar a mãe e o irmão mais novo e sair sem levar nada? E como Erika, sendo tão pequena, conseguiu escapar de 2 homens grandes e violentos? Além disso, por que não havia sinais de arrombamento? Os investigadores começaram a ponderar outra hipótese, até então impensável. E se o responsável fosse a própria Erika? Um pensamento horrível, mas que explicaria muita coisa. Explicaria a ausência de sinais de arrombamento, o silêncio dos cachorros da família e aquela marca no corpo do pobre Gianluca, que para os legistas foram feitas por uma pessoa mais fraca. E Erika, uma menina de 16 anos, se encaixaria perfeitamente. É difícil conceber que uma adolescente pudesse fazer algo tão terrível com sua própria família e irmão. Mas se esse fosse o caso, surgiu uma pergunta inevitável. Por quê? E acima de tudo, quem a ajudou? Porque certamente tinha 2 agressores. Os investigadores voltam sua atenção para Erika, analisando o relacionamento dela com a mãe e o irmão. Eles descobrem que a relação entre Erika e sua mãe era bastante conflituosa. Não eram problemas graves, mas brigas comuns entre uma mãe e uma filha que viviam em mundos opostos. Suzy, muito católica, tentava levar Erika à missa, enquanto Erika se recusava a ir, coisa comum na adolescência. A mãe, por sua vez, tentava expressar seu amor pela filha. Ela escrevia até frases da Bíblia no diário escolar da Erika, o que só afastava a garota ainda mais. Em seu diário pessoal, Erika escreveu: "Ainda hoje, aquela criança me irritou e eu bati nele." Ela se referia ao irmão Gianluca. Claro que a mãe o defendeu. Eles só olham para ele. Como Gianluca é bom, como Gianluca é lindo. Felizmente, Omar estava lá. Mamãe não entende nada e me impede de vê-lo. Cheguei apenas 5 minutos atrasada e ela ficou chateada. Essa história deve acabar. Mas quem é esse Omar que Erika falava? Mauro Favaro.
conhecido como Omar. Era filho do dono de um bar em Nova Ligure. Erika o conheceu há algum tempo e logo começaram a namorar. Não é preciso dizer que Suzy não aprovava o relacionamento. Omar tinha má fama, com pequenos antecedentes criminais, além de fumar algo além de cigarro. Os vizinhos alertaram Suzy para ter cuidado porque suspeitavam que o grupo com quem Erika e Omar andavam usavam substâncias ilícitas. Assim, Erika, aos 16 anos, estava envolvida com um rapaz que sua mãe desaprovava. Suzy, além de querer proteger a filha das más companhias, também desejava afastá-la de um relacionamento potencialmente tóxico. Erika e Omar eram totalmente codependentes, isolados do mundo, num relacionamento quase mórbido. E assim surge a questão: seria possível que os culpados pelo crime fossem Erika e Omar? Em 23 de fevereiro, os investigadores retornaram à casa dos DeNardo para uma nova vistoria. Mais uma vez, trouxeram Erika e, surpreendentemente, Omar também estava presente. A chegada dele causou curiosidade nos jornalistas que cercaram o local. Todos se perguntavam o que o namorado de Erika poderia ter a ver com a situação. Assim que entraram na casa, os investigadores perceberam algo estranho. Erika não demonstrava nenhuma emoção. Nada que indicasse qualquer tipo de envolvimento emocional com o que tinha se passado ali. Eles pediram para que Erika mais uma vez mostrasse como os eventos teriam acontecido naquela noite. Ela repetiu a narrativa, apontando todos os locais onde tudo teria acontecido. Mas algo não batia. A descrição que ela deu não se alinhava com os fatos estabelecidos pela perícia. Havia lacunas existentes em sua história. Quando os investigadores as apontaram, Erika inventou uma desculpa, dizendo que não se lembrava direito. Omar, ao seu lado, a apoiava em silêncio, sem dizer uma palavra. Logo após essa vistoria, Erika e Omar foram levados para a delegacia e deixados sozinhos em uma pequena sala. Eles não sabiam, mas estavam sendo filmados. As autoridades os colocaram ali de propósito. Eles queriam observar como os dois iriam se comportar sozinhos, acreditando que ninguém os estivesse vigiando. E foi ali, naquela sala, que aconteceu a virada no caso. As gravações capturaram Omar nervoso e agitado, sem entender por que estava sendo mantido ali após o término da inspeção. Erika tentou acalmá-lo, dizendo que tudo ficaria bem, mas então a conversa entre eles começou a tomar um rumo muito sinistro. Eles discutiram detalhes do crime de forma fria, imitando gestos de apunhaladas com as mãos. Omar estava claramente perturbado, enquanto Erika tentava tranquilizar ele, dizendo que os investigadores não tinham como provar que foram eles dois. Erika finalizou com uma frase que demonstrava sua frieza. Se a polícia descobrisse a verdade sobre nós, finalmente vamos poder andar pela cidade, de cabeça erguida, como um casal oficial. Omar, em resposta, a puxou para perto, e os dois carinhosamente se beijaram. Com essas revelações, ficou claro que Erika e Omar eram os responsáveis pelo crime contra Suzy e Gianluca. Não tinha nenhum imigrante albanês, nem invasor estrangeiro. A verdade estava ali, diante dos olhos de todos. E a motivação, pelo visto, seria esse desejo de serem livres e ficarem juntos. Mas as coisas, é claro, eram mais complexas do que isso. A notícia se espalhou rapidamente e causou um choque generalizado. As pessoas que antes estavam prontas para culpar os estrangeiros precisaram parar. Após a revelação, Erika e Omar foram imediatamente separados e presos. Erika foi enviada ao Instituto Penal para Menores Beccaria em Milano, enquanto o Omar foi levado para o Ferrante Importe, em Turim. Nos interrogatórios separados, os dois rapidamente começaram a se acusar mutuamente. Erika disse que Omar fez tudo forçando ela a ajudar a encobrir o crime. Quando questionada sobre a motivação de Omar, Erika afirmou que ele fez isso porque seus pais não permitiam que os dois ficassem juntos. Por outro lado, Omar alegou que nem estava presente na noite do crime. Segundo seu relato, ele teria recebido uma ligação da Erika pedindo para encontrá-la em casa. Ao chegar lá, ela já tinha feito tudo com a sua mãe e seu irmão. Disse também que Erika era quem controlava o relacionamento. Apesar das tentativas de culparem um ao outro, as evidências forenses contavam uma história diferente. A reconstituição feita pelos peritos demonstrou que ambos participaram ativamente do crime. Uma revelação adicional foi feita sobre a substância azul encontrada nas escadas. Era um veneno para rato.
Acredita-se que, inicialmente, os dois tenham tentado envenenar Gianluca. Esse plano não deu certo e, como o veneno não se dissolve em água, ele acabou derramando, permanecendo nas escadas. Com o tempo, diante das evidências esmagadoras, Omar começou a assumir um pouco mais a responsabilidade, embora continuasse a culpar Erika pela maior parte do crime. Ele admitiu ter entrado na casa e finalizado Suzy, mas insistiu que Erika tinha manipulado ele e forçado a cometer o crime. Já Erika, por sua vez, permaneceu fiel à sua versão inicial, mantendo Omar como principal culpado. Omar, sempre um pouco mais colaborativo, revelou aos investigadores onde havia escondido a arma do crime, o veneno de rato e as luvas usadas. Analisando esses itens, encontraram DNA de Omar, de Suzy e de Gianluca. Já se sabia que Erika tinha eliminado Suzy e Gianluca, porque encontraram material genético da mãe na sua calça jeans e pegadas de sapato ao lado do corpo do irmão. As provas de que Omar também havia participado estavam na arma e nas luvas. Assim, a responsabilidade foi dividida entre ambos e eles continuaram na prisão, aguardando o julgamento. Erika e Omar passaram por diversos testes e entrevistas com especialistas. Erika foi diagnosticada com um transtorno de personalidade narcisista, exibindo grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Ela manipulava os outros para satisfazer suas próprias necessidades. Omar, por outro lado, tinha transtorno de personalidade dependente, mostrando uma necessidade excessiva de ser cuidado, com um comportamento submisso e medo de separação. Ambos eram, ao mesmo tempo, uma combinação perfeita, mas destrutiva. Erika precisava de uma pessoa para bajulá-la, enquanto Omar se sentia confortável em um papel submisso. O narcisismo de Erika e a dependência de Omar se alimentavam mutuamente. Mas no que diz respeito à relação de Erika com os pais, quando questionada, ela disse que não odiava a mãe. Inclusive, a achava linda e via ela como uma irmã mais velha. O julgamento ocorreu em Turim, com uma multidão de jornalistas e curiosos do lado de fora. Durante o processo, Erika e Omar se acusaram novamente. Erika afirmou que a ideia do crime foi dela e de Omar, mas que só Omar executou as finalizações. Omar, por sua vez, devolveu as acusações para Erika. Já a versão da perícia técnica contava a seguinte história. Quando Suzy voltou para casa, Gianluca estava com ela, mas correu para o seu quarto. Suzy encontrou os dois e cumprimentou Erika e Omar antes de seguir para a cozinha. Porém, eles atacaram Suzy por trás, um deles cobrindo sua boca e o outro a golpeando. Em meio à luta, Suzy derrubou a mesa da cozinha. Erika e Omar continuaram o ataque até que Suzy não pudesse mais respirar. Porém, eles perceberam que Gianluca viu tudo quando desceu para o andar de baixo. Eliminar Gianluca não estava nos planos, até porque não era nem para estar ali, para ele estar numa casa de um amigo, mas decidiram fazê-lo para não deixar testemunhas. Eles tentaram envenená-lo, mas não deu certo, então usaram o objeto perfurante. Embora Erika e Omar estivessem sob o efeito de substâncias, eles estavam lúcidos na noite do crime. E em 14 de dezembro de 2001, o Tribunal de Menores de Turim proferiu a sentença. Erika Denardo foi condenada a 16 anos de prisão e Mauro Favaro, o Omar, a 14 anos. O juiz deixou claro que a responsabilidade pelos crimes era compartilhada, pois ambos usaram um ao outro para satisfazer suas necessidades psicológicas. Se Erika e Omar nunca tivessem se conhecido, talvez nunca tivessem cometido os crimes. A reação à sentença foi diferente. Omar ficou surpreso e desorientado, mas depois desabou em lágrimas. Erika, por outro lado, explodiu em raiva, xingando todo mundo. Um dos jornalistas disse que naquele momento viu a verdadeira Erika, pois até então ela havia tentado manter uma fachada calma, mas a sentença revelou sua verdadeira natureza. Em 2006, a criminologista-chefe que havia feito a avaliação psiquiátrica para a defesa de Erika fez declarações duras sobre ela. Ela disse: Erika Denardo ainda é a mesma pessoa de antes dos crimes. Embora tenha sido tratada intensamente no Beccaria de Milão, ela continua a ser uma concha vazia aos 22 anos. Quando sair da prisão, nada terá mudado. O pai de Erika conseguiu superar toda essa dor com o pensamento de que o culpado dos crimes foi a doença de sua filha e não ela própria. Em 3 de março de 2010, Omar era oficialmente um homem livre. Já Erika saiu da prisão em outubro de 2011.
Omar chegou a se casar e ter uma filha, mas por acusações de violência doméstica, eles se separaram. Novamente, é possível ver como tudo isso, todo esse caso, afetou para sempre a vida desses dois jovens. Atualmente, Érica Denardo tem 37 anos. Vive e trabalha em uma pequena cidade. Ela está noiva e prefere se manter fora da mídia. O caso de Novi Ligure continua envolto em mistérios. Esse caso acaba tendo muitos pontos parecidos com o da Suzane von Richthofen, onde não conseguimos compreender 100% as motivações que levaram eles a finalizarem seus familiares. Fora isso, é difícil de aceitar que adolescentes de 16 anos tenham planejado e feito coisas tão pesadas. Esse crime chocou a Itália, assim como o da Suzane, que foi marcante para a gente aqui no Brasil. Bom, esse foi o caso de hoje. Meu nome é Gabriel Urlandi, e se você gosta de casos criminais e histórias de terror, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo.